Chamado para seguir. Muito bem, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui pela Rádio Manaim, pelo YouTube também, pela TV Manaim. Estamos juntos em mais um Chamados para Servir. Comigo, pastor João Carlos Braga. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, os participantes do programa. E temos uma ceia, né, para até glorificar o Senhor. Próximo domingo. Por tudo isso que o Senhor tem feito. E a gente vem tomando ciência a cada quarta-feira sobre essas maravilhas do Senhor. E hoje, na madrugada, nós falamos sobre o maná, que era uma novidade, né? Era algo que o povo nunca havia visto. E é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas maravilhosas a cada dia, né? O que é isso? Ou o que é ele? Manhu? Ele, né? Manhu significa o que é isso, né? Isso, ou o que é ele, né? É ele. E é o que a gente fala a cada programa de quarta-feira. Que isso? O que é isso? É a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor. Estamos com o nosso querido pastor Harold Monteiro, que está aqui conosco. Pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nessa manhã. O pastor Harold, ele está pastor ali no bairro São José, na Grande São Pedro. Quem conhece aqui a região da Grande Vitória, fica ali perto de Santo Antônio, né? Naquela região ali. Também está pastor no bairro Santa Marta, na região da Grande Maruípe, perto ali do quartel da Polícia Militar. Há 12 anos está no ministério como pastor. Há 30 anos ele recebeu o chamado do Senhor para servir. É o marido da Thalissa, é o pai da Nicole, de 11 anos. Especialista em segurança e inteligência em regulação e autoridade portuária. Bom, mas acima de tudo isso, servo do Deus vivo. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos que nos assistem e nos ouvem. É um grande prazer estar aqui e poder vivenciar isso, né? Com os nossos companheiros aqui no ministério, com todos os nossos irmãos que estão aqui participando conosco, compartilhando essas experiências gloriosas, né? Que todo dia, quando nós nos levantamos de manhã, nós podemos dizer: o que é isto? É a providência celestial. Glória a Deus. É a bênção do Senhor. Por isso que nós estamos de pé, né? São essas misericórdias de Deus que novas são cada manhã. Louvado seja o Senhor. Pastor, pra gente, como diria, né, o jargão, vamos começar do início, ou vamos iniciar do início. Glória a Deus. Como foi o senhor teve esse encontro com o Senhor Jesus? Como o Senhor Jesus o encontrou? Tem muito tempo? Pouco tempo? Como é que tem um pouquinho de tempo, né? Uns 30 anos aproximadamente, 31. Eu ainda ali criança, indo para uma fase ali de adolescente, né? Aqui em Vitória mesmo? Aqui em Vitória. Uhum. A minha família, né, era uma família assim, católica. Tradicionalmente, né, participava ali da missa aos domingos. E eu era um menino um pouco agitado, né? E até hoje eu sou um menino agitado. E aí era comum, né, aos domingos ali, na missa, aquela coisa toda, e colocava no banco, quando piscava, eu tava lá na pracinha, era ali de Maruípe. Eu tava lá na pracinha, eu falava assim, rapaz, ali na pracinha de Maruípe? Na pracinha de Maruípe. Pronto, já sei onde é. Eu acho que eu nunca assisti uma missa inteira, né? Antes da metade eu fugia. E aí eu tinha uns primos, que eram mais ou menos da minha idade, e eles eram da Maranata, ali no bairro de Santa Cecília. Pastor Alas foi pastor lá. Isso, e diga-se de passagem, né? E nada é uma coincidência, né? Tudo é um plano de Deus. Isso. Foi na igreja que depois eu recebi minha unção. Olha só. 20 e tantos anos depois. E aí eu me converti nessa igreja. E como que foi minha conversão? Eu ainda criança. Eu pedia, falei assim, olha, meus primos estão indo lá e deixa eu ir na igreja com eles. Aí minha mãe falou assim, não, você não assiste nem na nossa igreja, você vai na igreja dos outros. E eu fui insistindo, né? Na verdade, eu não entendia nem o que era aquela igreja. Eu queria ir com meus primos. E aí, fui insistindo, uma certa ocasião, eu pedi, mãe, deixa eu ir lá com meus primos. Ela falou assim, não, faz o seguinte, você quer ir tanto lá, então você chama primeiro para eles irem na nossa igreja, e depois, se eles forem à nossa igreja, eu te libero para ir na deles. Eu fui, repliquei, né? Falei assim, vão lá na minha igreja. Aí, os pais deles não deixaram. Aí eu falei, não deixaram. Aí,
Ela, tá vendo aí? Tá bom. Eu continuei assistindo. E aí, uma determinada ocasião, ela teve que ceder. Tá bom, você quer ir, você vai. Você não assiste culto, missa em lugar nenhum mesmo? E eu fui na Igreja Cristã Maranata do bairro Santa Cecília, em Vitória. Foi a primeira igreja que eu entrei da obra, né? E quando eu entrei naquela igreja, assim, para mim foi um cenário impactante. Porque quando eu adentrei ao templo, eu já vi a igreja cheia, um grupo de louvor tocando, um grupo de instrumentistas grande. Era uma igreja que sempre foi referência no louvor. E eu fiquei maravilhado. Tinha bateria, contrabaixo, guitarra, violão, instrumento de sopro. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E no culto eu ficava igual aqueles meninos que ficam assistindo ping-pong, ficam de um lado pro outro assim. Eu ficava assim, eu não sabia pra onde olhar, de tão maravilhado que eu fiquei naquele culto. E aí eu cheguei em casa eufórico, né? Falei assim, mãe, você tem que ver como foi aquilo. O que é aquilo, mãe? Eu vi ela, você assistiu o culto? Ela falou, assisti, mãe, mas você nunca assistiu uma missa? Eu falei, mãe, você tem que ver como que é aquilo. E ali foi a minha primeira experiência com o Senhor, né? Como Isaías, né? Quando ele entrou no templo, ele viu um alto e sublime trono. Foi uma visão impactante para Isaías ali, né? Que ele viu a glória do Senhor naquele lugar. E ali foi um dia que eu ainda bem jovem, né? Bem novo, eu tive uma visão impactante ali, que eu vi a glória do Senhor naquele lugar. E foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos. Depois disso, a minha mãe começou a frequentar a igreja também. Aí, passando o tempo, né, era uma igreja que era um pouco distante da minha casa. Eu morava no bairro São Cristóvão. A igreja era em Santa Cecília. Eu fui reunir em Maruípe, que era a igreja mais próxima. Logo depois abriu uma igreja em São Cristóvão, um trabalho, que era até num ponto comercial de um tio meu. Depois abriu a igreja. E aí a gente foi caminhando, né? E aí quando foi lá no ano de 2003, eu comecei a reunir na igreja em Fradinhos. Eu fui muito tempo em Maruípe, voltei para Maruípe, fui jovem em Maruípe. Tive grandes experiências com o Senhor ali. Ali eu conheci minha esposa, né? Quando ela chegou ali na igreja, a gente começou a namorar, depois fizemos noivado. Eu fui para a igreja de Fradinhos. Um ano depois, eu casei, né? E continuamos a servir ao Senhor na igreja de Fradinhos, onde inclusive eu recebi meu diaconato ali no ano de 2009. Eu recebi o diaconato. E aí, coisa de 3 anos depois, eu fui para a igreja de Santa Cecília. O pastor, na época, tinha 4 igrejas. Ele tinha 2 igrejas em Vitória, né? Era Fradinhos e Santa Cecília, e 2 lá em Cachoeiro. E aí, na época, teve muitas unções, ordenações. E aí, teve orientação, que ele ia deixar 3 igrejas, ia ficar só com uma. Tinha muitos companheiros ungidos, ordenados. Eles foram assumindo as igrejas. E eu seguiria com ele. E aí, eu fui para a igreja de Santa Cecília, a igreja que eu me converti, né? Lá, mais ou menos no ano de 92, 93, que eu me converti. Eu voltei para lá mais ou menos em 2011. Quase 10 anos. 2012, mais ou menos. Coisa de 30 anos depois, né? Ah, sim. Coisa de 30 anos depois ali coisa de 20 anos depois ali da minha conversão, da primeira experiência. E ali eu tinha passado, né? Minha esposa tinha perdido a gestação ali por 2 vezes. A gente servindo ao Senhor ali, perdeu 2 vezes a criança. E nisso eu fui para Santa Cecília. Nesse ínterim eu fui para Santa Cecília. E aí a gente já trabalhando, realizando a obra, envolvido com as coisas do Senhor. Uma certa ocasião a gente estava voltando da madrugada. E tinha... A gente até se quebranta, né? E tinha uma pessoa, uma moça jovem, mas muito mundana, né? E a gente estava chegando da madrugada quando ela estava entrando em casa. E aí ela olhou a gente vindo da madrugada e ela estava chegando das festas, né? Das coisas dessa vida. E ela olhou pra gente e falou bem assim, como é que são as coisas, né? Vocês chegando da igreja e eu chegando do rock. E aquela moça... tinha uma vida muito, muito mundana, né? Ela tinha uma criancinha que era uma coisa linda. De vez em quando aquela menina ficava na porta da nossa casa, a gente ajudava, dava alguma coisinha, né? Tinha um carinho ali com ela. E aí naquela ocasião minha esposa falou bem assim, como é que pode, né?
A gente tá na igreja todo dia. A gente serve ao Senhor, madrugada, culto meio-dia, culto à noite. E a gente já perdeu 2 vezes. Uma pessoa assim, vivendo desse jeito. Tem uma criança ali que às vezes fica abandonada. E aí eu falei assim com ela. Nem sei se ela lembra bem disso. Mas eu falei assim, tem coisas que eu não tenho resposta. O pastor não tem resposta. Eu era diácono, né? Só quem tem resposta é o Senhor. E tinha uma experiência recente, né? Que tinha, não sei se vocês vão lembrar, os irmãos que nos assistem, né? Nos ouvem. Mas teve uma experiência de uma senhora que o filho dela estava brincando na rua e uma manilha rolou sobre a criança e a criança veio a óbito, né? E aquela senhora, ela começou a percorrer a igreja, assim, das mais variadas denominações. E ela chegava na igreja e ela falou assim, quem é o pastor dessa igreja? Aí eu falei assim, o pastor tá ali, chama ele, quero falar com ele. Quando o pastor chegava, eu falei assim, olha, eu quero que você dê conta da criança. Porque como que pode isso? Que Deus é esse? E passar numa igreja, eu quero que você me fale aí, dá conta dessa criança, por que Deus fez isso? Aí eu conversava, ia, e não atendia aquilo que era o intento do seu coração. E um dia ela entrou em uma das nossas igrejas. E quando ela entrou, ela fez a mesma coisa. Ela falou assim, eu quero falar com o pastor. Chamaram o pastor. Assim, eu quero que você dê conta da minha filha aqui. Minha filha, tenho tantos anos, minha filha era uma criança de tantos anos, aconteceu isso, eu quero que você dê conta. Por que isso aconteceu? E o pastor falou exatamente isso. Falou assim, olha, eu não tenho resposta para você. Essa resposta está com Deus na eternidade. Mas você vai fazer o seguinte, você vai ajoelhar, nós vamos orar, e você vai abrir a palavra, e o Senhor vai falar na palavra. E orou com ela. Quando ela abriu a palavra, o texto foi em Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E ela se quebrantou e se converteu. Ela falou assim, eu precisei de perder a coisa mais importante para mim nessa vida, para eu encontrar aquele que ama a minha alma. E ela teve aquela conversão. E eu lembrei dessa experiência. Falei assim, eu não tenho essa resposta, mas o Senhor tem essa resposta. E ali, a gente estava nessa transição das 2 igrejas, né, de Fradinhos para Santa Cecília. E ali em Santa Cecília, realizando a obra dessa forma, minha esposa engravidou. E a igreja ali abraçou isso, né? Ela orou, ela pagou um preço. Entretanto, quando a gente estava ali no 8º mês, a gente foi para uma consulta de pré-natal, estava aqui em Vila Velha trabalhando. Tinha uma consulta por volta de, acho que 2 horas da tarde, alguma coisa assim. Isso foi no ano de 2013. Eu marquei com minha esposa, olha, eu vou sair meio-dia do serviço, e a gente almoça junto, ali em Jardim Camburi, a consulta era ali. A gente almoça ali e já fica, porque eu preciso de voltar, que eu preciso de fazer algumas coisas, eu vou voltar pro trabalho ainda. E a gente foi, almoçou, fomos pra consulta 2 horas. A médica, na hora que foi atender, era uma médica que ela era muito brincalhona, muito extrovertida. E ela, na hora de auscultar ali, ela falou assim, olha, nós vamos precisar tirar essa criança agora. Pensei que ela estivesse brincando. Eu falei assim, tá, então tirei que eu já levo. Ela falou assim, não, eu tô falando sério. A pressão dela, ela tá indo lá em cima e de repente despenca. Ela vai aos 2 extremos. Não é nem que ela vai caindo, não. Ela despenca, ela tava lá em cima e vão tirar agora. Vocês podem passar em casa, pega as coisinhas de vocês e pode ir pro Hospital Santa Úrsula ali que nós vamos fazer o parto. Falei, meu Deus, que desespero, clamor, comunicando a igreja, vão orar. Aí saímos, corremos, fomos pra casa, pegamos as coisas, fomos pro hospital, foi o parto. Eu pedi pra entrar pra assistir, o médico não autorizou, falou que tinha risco. Enfim, minha filha nasceu com alguns problemas ali, né, naquele parto, né? Teve um problema, uma comunicação interatrial, intraventricular, um probleminha de coração. Logo depois teve sangramento digestivo, icterícia e outras coisas mais. E foi ficando ali. E na UTI, nesse período UTI, eu continuei servindo ao Senhor na madrugada. Um dia eu cheguei na madrugada em Santa Cecília. Eu tinha 1 mês que eu tinha sido ungido. Eu fui ungido, salvo engano, no dia 27 de junho de 2013. E minha filha nasceu 31 de julho. E aí eu tava chegando pra madrugada e veio uma irmã, uma senhora, muito antiga na igreja. E ela olhou pra mim, bateu nas minhas costas, me abraçou. E ela falou assim, meu filho, você tá entendendo o que é isso, não tá?
é a prova da unção. Mas fica tranquilo, que a igreja está pagando um preço. E louvado seja Deus, porque o Senhor operou um milagre. O Senhor operou um milagre. Meu filho ficou ali cerca de 8 dias na UTI. Tive companheiros que foram lá visitar, pastores, que até falaram assim, olha, eu já vi uma situação dessa aí que ficou 3 meses na UTI. Muito parecido com isso aí. E ela teve alta, mas continuou com um probleminha do coração. E ali nesse problema do coração, eles orientaram a gente ir para um cardiopediatra e fazer um acompanhamento de 1 ano. Eu falei assim, olha, se essa comunicação que ela nasceu, ela não fechar, a gente tem que operar, abrir o peitinho, fazer a cirurgia. E minha esposa é meio medrosa, viu? Ela falou assim, meu Deus do céu. E aí a gente foi indo mês a mês no médico. Aí um mês, falou assim, ó, fechou um pouquinho. Aí outro mês, falou, não, mesma coisa. Outro mês, ó, teve um avançozinho. Outro mês, não, nada. Assim, nós fomos ali. Quando deu 11 meses, ainda tinha abertura. No 12º mês, minha esposa teve força nem pra ir. Eu disse, eu não aguento não, vai você, leva a Nicole, minha filha, e minha mãe vai. Eu não tenho nem condição de ir. E a gente foi. Nós chegamos lá, quando o médico fez o último exame, falou assim, ó, tem mais nada não, tô fechadinho. Graças a Deus. Foi assim, Que maravilha. no 12º mês, né, no limite ali da cirurgia, né? E aí a gente pôde ver a mão do Senhor agir em todo o tempo. E a resposta de tudo sempre esteve com o Senhor. E aí o interessante é que houve um milagre, né? A gente tinha pedido 2 vezes. Veio a Nicole, eu tinha 1 mês de unção. Foi a minha primeira prova da unção. E aí depois a prova não acaba nunca, né? É verdade. Mas nós somos provados. E junto com a prova o Senhor nos dá o escape, a estrutura e por conseguinte a vitória, né? Nenhum servo do Senhor que foi fiel, que perseverou, ele saiu derrotado de batalha alguma, né? Então, nós passamos, né, por mais essa prova, o Senhor nos deu uma bênção. Continuei caminhando, né, minha unção. Depois da unção, 2013, hoje eu estou pastor na igreja de São José e na igreja de Santa Marta 1. Contabilizando essas 2 igrejas, eu estou na minha 11ª igreja. E todas as igrejas que eu passei, eu tive pelo menos um caso de uma serva que perdeu uma criança ali na gestação. E aí a gente sempre vai entendendo, né? Que a resposta de tudo sempre esteve com Deus. Para Ele nos preparar, para Ele nos forjar, para que compartilhássemos as experiências, para que pudéssemos viver o milagre do Senhor. Né? Como falamos aqui no início da reunião, que foi o tema da madrugada. O que é isto? É o milagre do Senhor. O que aconteceu? Foi minha força? Foi o meu ímpeto? Foi minha inteligência? Não. Foi a providência divina. Harold, eu ia dizer exatamente isso. Ouvindo a tua experiência com o Senhor, sua e da tua esposa, eu ia dizer exatamente isso. O Senhor, ele forja os seus ministros para cuidarem do rebanho. E como as dificuldades do rebanho são diversas, ele vai forjando os seus ministros de diversas formas. Exatamente. Eu conheci um pastor que ele passou um bom tempo com um problema sério de desemprego, né? E uma vez ele perguntou ao Senhor, por que eu passo isso? Por que essa luta, né, na minha vida? E o Senhor disse para ele assim, eu quero que você sinta o que as minhas ovelhas sentem quando passam por essa mesma luta. Porque dessa forma você vai saber pastoreá-las como se fosse a você mesmo. Você vê a palavra do Senhor, Pedro era um pescador. Jesus aproveita essa experiência deles, assim, você vai pescar homens. Você vê que Paulo era um fazedor de tendas. Jesus aproveita essa experiência dele e fala assim, você vai criar igrejas em várias cidades por onde você passar, como se estivesse fazendo tendas. João era um consertador de redes. Aqueles nós que estavam desatados, João arrumava e Deus fala assim, você vai ser o apóstolo que vai ensinar sobre o amor. Glória a Deus. Então você tem a tua experiência. Antes de você falar, eu já estava meditando nisso, né? Antes de você dizer assim, já passei por todas essas igrejas, sempre tem alguém para me ouvir. Essa tua experiência forjou você e forjou tua esposa, para quando alguém estiver chorando nessa dificuldade, vocês terem não apenas um pequeno conselho para dar ou um versículo bíblico, mas vocês vão falar daquilo que o Senhor fez na vida de vocês. Essa é a bênção, é assim que funciona o ministério, né? Exatamente. O Senhor nos molda com experiências, para que essas experiências sirvam de fé
para outras pessoas. Glória a Deus. Isso mesmo. Que é uma coisa impressionante. Eu estou aqui acompanhando o que os irmãos estão escrevendo. Já eu falo aqui. Agora, Harold, na sua vida profissional, quais são as experiências que Deus tem permitido você passar e o que isso tem contribuído, agregado no seu ministério? Assim, a minha vida, né? Ela é toda baseada em um milagre de Deus. Nada foi conquistado muito facilmente. Mas louvado seja Deus, porque é como o Senhor chama Abraão e Sara, né? E vou fazer de vocês uma grande nação. Mas como? Um homem de 75 anos? Uma mulher de 65? E estéreo. E estéreo? É para que eles entendessem. Talvez se nós fôssemos fazer essa escolha, né? Nós escolheríamos um casal de jovens, né? Na flor, no vigor físico, na flor da pele, aquela coisa toda. Mas o Senhor escolheu um casal de anciãos com a mulher estéreo, para mostrar que o milagre é Ele quem faz. Que a Ele, né, só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Só que, para o milagre acontecer, na vida de Abraão e Sara, passaram-se 25 anos. Então, o milagre, ele tem um tempo, e esse tempo está com Deus na eternidade. Mas nada foge ao absoluto controle do poder de Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que se assenta no globo da terra. Então, Ele vê tudo, né? Tudo está no controle das mãos de Deus. Ele reúne todos os moradores da terra como se fosse uma gota dentro de um balde. E assim, eu vejo esses versículos, eu vejo a palavra, e às vezes a gente teme alguma coisa nessa vida, né? Quando na verdade a vida do servo, ela não é decidida na terra. Ela não é decidida em uma sala de reuniões. A vida do servo, ela é decidida na eternidade. Amém. Então a palavra diz que o Senhor, Ele conta o céu a palmos. 1, 2, acabou, mediu o céu todo. A palavra diz que Ele se curva para ver o que há nos céus e na terra. Então, para Ele olhar o céu, Ele tem que se abaixar. Porque o céu está abaixo dele. Então, Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Harold e pastor João, e você que está em casa? Olha, eu estava procurando esse versículo aqui que eu tinha lido em algum dia. E com relação ao que o pastor Harold acabou de falar, com relação ao que Deus permitiu que ele passasse na vida dele com a Nicole, para que durante todo o ministério dele, em todas as igrejas por onde ele passou, sempre tinha uma irmã que estava grávida e que passou por uma perda também de uma criança. Pelo menos uma, tá? Teve igreja que teve uma que perdeu 2 vezes. Olha só. E teve mais de uma irmã na mesma igreja. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação, como que nós mesmos somos consolados de Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Deus permite que passamos por essas tribulações para que possamos consolar aos outros. Louvado seja Deus. Eu tinha lido isso ontem, esse texto ontem. Eu estava procurando aqui enquanto o pastor Harold estava falando. Mas é isso que Deus faz, né? Ele nos forja, Ele nos prepara, os senhores como pastores, para que possa consolar o rebanho. É verdade. Não é isso, pastor João? Sim, é verdade, porque as experiências dos homens com o Senhor são diferentes, são em gradações diferentes. Uhum. Né? Existem alguns homens que têm uma experiência tão próxima de Deus que a Bíblia chega a dizer assim, homens dos quais o mundo não era digno. E num rebanho você tem aquelas ovelhas que estão sempre mais próximas do pastor e aquelas que às vezes são mais tímidas, ficam um pouco mais longe, mas a experiência de Deus vai passando pelo ministério para alcançar a todas as ovelhas. Então mesmo aquela que está um pouco mais longe, que não tem tanta intimidade ainda com Deus, que não tiver essa experiência, ela pode ter a intimidade com Deus por meio da experiência de seu irmão, por meio da experiência de um diácono, por meio da experiência do seu pastor, que passou por isso e sabe dizer para ela, olha, eu sei exatamente o que você está sentindo e o Senhor agiu assim comigo e pode agir assim com você também. Glória a Deus. Essa é a bênção.
Louvado seja Deus. Mas com relação ao seu trabalho e com relação também ao seu ministério dentro da igreja, nesses anos todos, né? Que o senhor já está há 12 anos no ministério como pastor. Então, assim, em relação ao trabalho, né? De uma forma especial, lá quando eu tinha acabado de casar, estava ali programando as coisas, né, iniciando ali uma vida conjugal, a constituição de um lar na presença do Senhor. E estava ali trabalhando, fazia alguns serviços de segurança, trabalhava à noite. E um dia eu estava perdendo um culto. E eu na madrugada, assim, no período da madrugada mesmo, né? Eu trabalhando, eu olhei para o céu e eu comecei a orar ali ao Senhor, né? E eu não esqueço desse dia, né? Isso foi mais ou menos ali entre 2003 e 2004. Eu estava para casar, né? Depois eu casei no 11 de dezembro de 2004, né? Fiz 20 anos de casado agora. Eu casei muito jovem ainda, né? Com 22 anos. E aí eu olhei para o céu e fiz um clamor ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu queria tanto uma bênção na minha vida profissional, de um emprego melhor, de passar em um concurso público. E eu fiz uma oração assim, até vamos dizer assim, modesta, né? Eu falei, Senhor, eu não queria muita coisa, eu queria só um salário. E eu idealizei um salário ali, que era um salário muito simples. É só isso para eu ter uma estabilidade, para eu ter tranquilidade, para eu estar no culto. Eu já passei uma vigília de fim de ano, trabalhando, eu queria estar na igreja. Dar uma vida tranquila para minha família, constituir meu lar e preparar todas as coisas. E como nós falamos, né, tudo está no controle de Deus, né? Eu casei, o Senhor foi abrindo as portas, mas ainda não era aquilo que eu queria. Mas nada faltou. Uma certa ocasião, uma irmã de uma das nossas igrejas estava acabando o ano, né? Findando o ano, e a gente sempre faz aquela retrospectiva, né? E ela falou algo que me marcou muito. Nunca esqueci o que essa irmã falou. Era uma serva de Deus, uma irmã muito provada. E ela falou assim, eu não tenho tudo que eu quero. Eu posso dizer que eu não tenho tudo que eu queria. Mas eu posso dizer com muita certeza, nada tem me faltado. O Senhor tem provido tudo. Quando eu pensava que ia acabar, entrava a providência do Senhor. Às vezes nós não temos tudo que queremos, mas nós podemos glorificar, assim, nada nos faltou. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem provido todas as coisas, o Senhor é o nosso sustento, é o nosso presente, é o nosso futuro, é a nossa razão de viver. O Senhor é tudo para nós. E aí eu comecei a trabalhar em um outro lugar. O trabalho não era ruim, mas também não era aquilo que eu ainda idealizava, né? E aí eu comecei, eu fazia direito, né? Estava fazendo faculdade de direito, eu trabalhava, estudava, servia ao Senhor. E aí eu comecei a prestar alguns concursos públicos. E aí eu passava no concurso, passava em outro. E aí às vezes tinha alguns concursos que tinha o teste de aptidão física. Aí num concurso, um desses concursos eu preparei fisicamente. Fui lá e tinha, por exemplo, um concurso que eu reprovei no teste físico, né? Eu fui fazer a teste de barra fixa. E ali tinha que fazer pelo menos 5, né? E aí tem aqueles requisitos, né, de como fazer. Você não pode flexionar o joelho, tem que passar a barra do queixo, aquela coisa toda. E aí eu fiz fazendo a barra, fiz uma. Aí o fiscal do lado contando. Uma. Duas. Três. Quatro. Aí quando eu fiz a quinta, ele 4. Aí eu fiz a sexta, ele 4. Nossa. Aí eu fiz a sétima, ele 4. Aí eu parei, ele falou assim, não, você reprovou aqui. Eu falei, pá, eu fiz 7. Ele falou assim, não, mas 3 não foram bem feitas, não. Não contabilizei. Você tem, eu acho que era 10 minutos que tinha no edital do concurso, 10 ou 15 minutos para descansar e fazer um único reteste. E aí você já tá cansado e nervoso. Aí eu fui fazer o reteste. Aí foi uma. Aí duas. Três. Quatro. Aí eu 5, ele 4. Aí eu 6, ele 4. Meu Deus. Reprovou. Tinha ficado bem classificado.
Foi por ordem de classificação na época, não foi por ordem alfabética. Se for por ordem alfabética, meu nome é Coelho, eu ia ficar lá mais pro fim. Eles reprovaram muitas pessoas. Aí até algumas pessoas chamaram, teve um processo judicial. E aí eu falei assim, rapaz, esse negócio não é pra mim mesmo não, que Deus não tem isso pra mim não. E aconteceu que um ano depois, quase 2 anos depois desse teste físico, eu tinha feito um concurso anterior a esse, que eu tinha passado, só que o concurso foi embargado. O concurso era de 2005. Eu fiz esse teste por volta de 2006, 2007, e ali, quando foi em 2008, eu já não acompanhava nada daquele outro concurso de 2005, pra mim já tinha acabado tudo. Ele já estava na prorrogação, né? Era 2 anos, prorrogava por mais 2. E ali eu já tinha... Não acompanhava, né? Não acompanhava. E de repente eu fiquei sabendo, rapaz, estão chamando algumas pessoas para aquele concurso lá que você fez. Eu falei, não, mas aquilo lá tem uma questão judicial, eu caí lá na classificação, aquilo ali não já era. E aí, o que aconteceu? Um dia, saindo da escola dominical, minha esposa falou assim, olha, vamos passar na casa da irmã fulana que eu preciso de pegar um material com ela lá. E aí foi até interessante que você não vão passar lá agora não, que eu preciso de ir ao banheiro. Ela falou assim, não, mas é rápido. Eu falei, não, eu tô apertado, tem que ir ao banheiro. Ela falou assim, não, é coisa rápida, você vai parar o carro, ela vai jogar lá a sacola pra mim e eu vou, e a gente vai. Eu morava bem perto, né? Eu falei, tá bom, tem que ser muito rápido. Aí eu parei o carro e essa irmã apareceu na janela. Quando ela apareceu na janela, ela falou assim, Harold, sobe aqui um pouquinho. Eu falei, não posso não. Só que eu fiquei sem graça de falar com ela, por que eu não podia, né? Ela falou, não, mas sobe aqui. Eu falei, não vamos subir não, que eu tô com um pouquinho de pressa. Ela, não, é porque eu comprei um notebook igual o seu. E aí eu tô falando lá de 2008, né? Uhum. Era um notebook, eu acho que a marca era Acer. E pra ligar o Wi-Fi tinha um botãozinho do lado que você tinha que ligar. Ele não conectava automaticamente igual nossos notebooks de hoje, né? E aí ela falou assim, não, só é porque nós compramos um notebook igual o seu e a gente não conseguiu ligar a internet aqui. Aí eu falei, eu vou ter que subir, eu vou falar o que com ela? Mas eu subi. Quando eu subi, ela colocou o notebook em cima da mesa. E aí eu abri o notebook, eu olhei aquele botão, eu já conheci o aparelho, né? Apertei o botão, a internet conectou e já conectou no Google. E aí quando conectou no Google, era a página principal, eu coloquei meu nome. E meu nome a gente não vai achar muitos aí, né? É verdade. Quando eu coloquei meu nome completo, Harold Vinícius Pereira Monteiro. Dei Enter, só para testar a funcionalidade. Quando eu dei Enter, apareceu lá, convocação, quarta-feira, comparecer em tal lugar, munidos dos documentos tal, para fazer exame médico. Mas eu olhei aquilo, eu desliguei, liguei de novo, fiz a mesma coisa, apareceu a mesma coisa. Passou até a vontade de ir no banheiro. Passou, eu não fui, aquele banheiro eu não fui até hoje. Eu fiz de novo. Aconteceu tudo de novo. Aí eu fiz a terceira vez, aí eu virei pra irmã e falei bem assim, só, vocês estão fazendo uma brincadeira de mau gosto aqui, o que vocês fizeram aqui? Ela não quer, olha o que tá aparecendo aqui pra mim, o que vocês fizeram aqui? Ela, a gente não conseguiu nem ligar isso. Eu falei, tem uma convocação pra mim de um negócio aqui, hoje era domingo. Eu tinha que apresentar vários documentos que eu não sabia nem onde eles estavam. Eu vi aquilo aí, eu peguei aquela convocação, fui pra casa correndo, eu fui almoçar, era quase 3 horas da tarde, porque eu fui procurar os documentos ali. Aí eu entrei nesse concurso, me apresentei. Alguns meses depois fui nomeado, tomei posse. E é onde vai completar 17 anos que eu estou laborando. Você deve à sua esposa essa convocação. E aí, quando nós falamos lá no início, né? O tempo foi passando, eu fui crescendo profissionalmente, fui galgando outros cargos, tendo outras experiências acadêmicas, inclusive, e de galgar outros cargos. E hoje, quando eu menciono da minha experiência e lembro dessa oração que eu fiz lá em 2003, foi 2004, eu falo assim, a oração que eu fiz, hoje eu percebo financeiramente coisa de quase 15 vezes mais do que eu pedi ao Senhor. Meu Deus. E se eu tivesse passado nos outros 3 concursos, se eu tivesse autorizado eu entrar, eu estaria ganhando mais ou menos umas 8 vezes menos. E aí eu olho assim e glorifico ao Senhor, porque tudo está no controle dele. Às vezes a gente quer algo rápido
e a gente quer interferir naquilo que é um plano de Deus. E os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Com certeza. Então, o plano que o Senhor tinha era muito maior do que eu queria. E aí, uma das experiências que eu tive com isso foi aquela palavra que está em Efésios, né? Que o Senhor, aquele que é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória nas igrejas. Amém. É o que diz a palavra, né? Então aquilo, eu sequer pensava, eu não tinha nem a condição de pensar que o Senhor poderia me dar. E foi aquilo que o Senhor me deu na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, na minha vida enquanto servo do Senhor, enquanto um chamado para o ministério. E tudo isso a gente vai entendendo e servindo ao Senhor com gratidão, né? Nós servimos porque nós o amamos. Então nós nos entregamos a Ele, porque nós só estamos entregando um pouquinho daquilo que Ele nos deu, né? Por mais que nós possamos entregar, ofertar, nos voluntariar, isso é muito pouco em comparação àquilo que o Senhor nos tem propiciado, né? Principalmente pela sua tão grande salvação. Harold, a gente vai vendo, né, talvez o propósito do Senhor com esse programa de hoje. Levar as pessoas a entender que o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. Que o desejo do Senhor é sempre melhor do que o nosso. A espera do filho, que veio no tempo certo, da filha. A espera do emprego, do concurso, que veio no tempo certo. E como você falou, se você tivesse passado nos outros, você não teria feito esse. Exatamente. Eu me lembro eu vi uma vez um irmão pregando o seguinte: José, ele interpreta o sonho do copeiro. E ele pede ao copeiro assim: fala de mim para Faraó. E o copeiro vai, interpreta o sonho se cumpre, e o copeiro não se lembra de José. E passam-se cerca de 2 anos depois, aí que quando o Faraó tem aquele sonho das vacas, o copeiro, olha, tem um rapaz bom lá na prisão que interpreta sonhos, então manda chamá-lo. E eu vi uma vez uma pregação que dizia o seguinte: se o copeiro tivesse se lembrado de José naquele dia que ele saiu, José seria apenas um padeiro. Exato. Porque o padeiro morreu. Isso. O emprego que estava livre, o emprego que tinha a vaga que abriu foi a vaga de padeiro. José seria o padeiro do Egito. Mas porque Deus esperou 2 anos, e porque José soube esperar 2 anos, em vez de padeiro, não que ser padeiro seja uma coisa ruim, mas ele teve algo muito melhor, que foi ser o segundo administrador do Egito depois de Faraó. Então essa é difícil para nós. Eu não estou querendo dizer que isso é fácil, não. Nada. Nós somos seres humanos e Deus sabe exatamente as dificuldades que nós passamos aqui dentro da nossa mente, né? Mas nós precisamos exercitar isso, essa confiança no Senhor, de saber que aquilo que vem do Senhor é muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo, né? Ela passa pelo teste do tempo. E como você falou, né? Trabalhar isso na nossa mente. E hoje é muito comum, né? As pessoas falarem ansiedade, depressão. São doenças da mente. Isso. E isso não é novo, né? Não. Isso não é novo. A palavra fala assim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Isso aí. Porque eu tenho cuidado de vós. Então, ansiedade não é doença nova, não. E nem é proibido ter. Só que quando a gente... A mente, ela é palco, ela é sede de grandes conflitos. Por isso que todos os servos, quando nós vamos ver a experiência dele, Davi, né? Ser o som do meu coração, vem sair em um caminho mau. Vai onde eu não consigo ir. Enxergar aqui qual é o meu problema, o que eu preciso. Renove em mim um espírito reto. Elias, alguns estudiosos chegam a dizer que Elias entrou em depressão, né? Quando ele desceu lá do Carmelo, sofreu uma ameaça, e ele tinha acabado de sair de um culto que ele viu o fogo cair, que ele teve ali uma fé de desafiar 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, né? E uma multidão ali de quase 3 milhões de pessoas que estavam cocheando. Ele desafiou. Por quê? Pela fé que ele tinha no Senhor. E o Senhor deu uma vitória. Ele desce do Carmelo. Houve uma ameaça. Era uma ameaça. E ele deita no zimbro. Ele pede a morte. E o Senhor estava pronto a o abençoar.
O anjo foi lá, toca, levanta, come, bebe. Ele levantou e voltou a deitar. E o Senhor insiste, porque o Senhor não desiste de nós. A questão de desistir, às vezes o homem desiste. Ele desiste da sua própria vida, ele desiste do seu casamento, ele desiste do seu trabalho, ele desiste de viver, ele desiste de servir ao Senhor, ele quer mudar de igreja, ele quer abandonar a igreja. Mas o Senhor, ele nunca desistiu de nós. E o Senhor insiste com Elias, levanta e come. E com essa força desse alimento você vai caminhar. Ele caminhou mais 40 dias, 40 noites. Levanta daí, que ele entrou para a caverna. Que faz aí, Elias? Vem. E ali ele ouve a voz mansa e delicada. Essa voz é que nos sustenta, que nos dá esperança, que nos põe de pé, que nos dá um rumo. Elias ia se perder. E às vezes acontece isso. Elias tinha ido no Horebe, depois ele tinha ido no Carmelo, ele passou por um pé de zimbro e depois ele chega a Horebe. Nossa vida é de montes e vales, né? Sempre, quando menciono sobre essa palavra e falo lá na igreja, eu falo assim, olha, entre o Carmelo e o Horebe tem um pé de zimbro. Se a gente parar no pé de zimbro, é a morte. Mas se a gente seguir mais um pouquinho, Horebe é logo ali. A vitória está logo ali, não para aqui não. Continua a caminhar, porque a vitória está logo ali. A vitória com Deus não é que o Senhor vai dar a vitória. É uma vitória dada por antecipação. A tua presença é contigo para te fazer descansar. O Senhor já deu a vitória. Para nós, às vezes a gente vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, Abraão, 25 anos, para abraçar a vitória. Mas na eternidade já aconteceu, porque Amém. O tempo de Deus não é Cronos, né? Amém. Ele já deu a vitória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos estão mandando aqui perguntas, falando, né? Quem tá aqui com a gente, pastor Harold, é o pastor Manuel Bento. Ele diz assim, Kleber, estamos aqui acompanhando e glorificando ao Senhor pelas experiências do pastor Harold. Manuel Bento é um pastor muito querido e amigo, que ele fez o meu casamento. Tô entregando sua idade aí, tá, pastor Manuel? Mas o pastor Manuel, eu tive a oportunidade, o privilégio dele ter feito ali o meu casamento e foi uma bênção no meu lar, porque ele nunca foi o meu pastor. Mas teve uma ocasião na área, na época, que o pastor tinha deixado a igreja e o pastor Manuel, ele estava assistindo a família da minha esposa, que tinha passado por um período difícil. E aí ele fez o meu casamento, nós chamamos ele para fazer o nosso casamento, ele fez o nosso casamento, inclusive nos primeiros meses, ele nos deu assistência de ir lá na nossa casa, a gente fez alguns cultos nos lares lá, passou sexta-feira à noite, ia lá, a gente fazia um culto. E eu não vou contar aqui, vou deixar para o próximo programa. Mas teve uma palavra que o pastor Manuel me deu ali há cerca de 20 anos, foi logo quando eu casei, virando ali 2005, que eu nunca esqueci dela e o Senhor tem honrado aquela palavra até hoje. E uma das experiências que nós temos, inclusive no ministério, né? Nós falamos muito assim que o ouvido do pastor é um remédio, né? Às vezes o pastor não tem nem resposta para o que a ovelha está falando, mas só dele ouvir aquilo traz um refrigério, um descanso para a ovelha. E o que o pastor fala, um pastor que está na comunhão, está cheio do Espírito Santo, né? Aquilo é uma profecia, né? Então, eu sempre obedeci meus pastores, sempre trabalhei ali com os pastores, e tudo aquilo que eu fui ensinado é aquilo que o Senhor me honrou na obediência. Inclusive o pastor Manel, né? Mesmo ele não tendo sido meu pastor ali dentro da igreja, né? Da mesma igreja, mas é um companheirão que sempre esteve conosco e até hoje, né? A gente se encontra na reunião de pastores, né? E tem a oportunidade de estar junto e é sempre muito gratificante, né? Uma bênção do Senhor. Amigos mais chegados que irmãos, né? É verdade. Estamos aqui nesse Chamados para Servir com o pastor Harold Monteiro, ele que está pastor ali em São José, São Pedro, na região da Grande São Pedro, aqui em Vitória, e também no bairro de Santa Marta, ali na região da Grande Maruípe. Ele que é especialista em segurança e inteligência em regulação em autoridade portuária. Ele está aqui contando para nós e para você que está em casa, no Brasil e no mundo inteiro, onde a Rádio Manaim chega a mais de 180 países, essa experiência de vida
né, o chamado dele para conhecer esse Deus que tinha novidade de vida para ele, né? E também a esposa, a chegada da filha, do trabalho, da área profissional, e agora como pastor, né? Estar frente ao rebanho, olhando para trás, olhando pelo retrovisor, se fosse possível. O senhor olha para trás e o que vem à sua mente? Vale a pena? O que poderia melhorar? Ou o nosso Deus é perfeito, fez tudo perfeito? O que viria na sua cabeça, na sua mente nesse momento, pastor? Nós comentamos sobre Abraão, né? E interessante que eu tinha separado uma palavra aqui para a igreja, para o culto de amanhã. E aí, justamente com Abraão. E naquela passagem que o Senhor requer Isaac, né? E aí nós mencionamos aqui de Abraão, demorou 25 anos para a promessa se cumprir, e de repente, aquilo que era a promessa, a grande vitória daquela família, o Senhor fala assim, agora você me dá seu filho, seu único. E a palavra diz aqui que Abraão, ele foi com aquilo, ficou com aquilo. A palavra diz que ele, não relata que ele falou para Sara, que ele contou, assim, ó, mas ele foi orar, né? Por que eu digo isso, que ele foi orar? Porque a palavra diz aqui em Gênesis 22, que de repente Abraão se levantou pela madrugada e preparou o jumento, pegou os moços, Isaac, e foi subir ao lugar que Deus tinha orientado. Então a palavra não diz que ele acordou de madrugada. A palavra diz que ele levantou. Pode ter passado a noite, claro, porque, né, orando. Como dizem hoje, né? Quem dorme com um barulho desse? É verdade. Então a palavra não diz que ele acordou, não. Diz que ele levantou. E ele levantou e ele subiu ao lugar, viu o lugar, fez tudo que o Senhor havia lhe dito. E ele subiu com o moço e falou assim, olha, vocês vão ficar aqui agora e eu e o menino iremos até ali. E tendo adorado, tornaremos a vós. Falei, opa, tornaremos? Não, era oferta e era holocausto. Não era só que o menino ia morrer, era oferta queimada, né? Virar cinza. Então assim, ó, nós vamos pra lá e eu vou voltar, porque o menino não volta. Mas ele sabia o Deus que tinha chamado, o Deus que tinha feito promessa, o Deus que não ia o deixar. E aí o Senhor fala, nós tornaremos. Então ele tinha certeza do que Deus ia fazer. E ele seguiu. E Abraão, né, subiu, o menino olhou e falou assim, pai, tá tudo certinho aqui, né? Tá aqui o altar, tá aqui o cutelo, né? tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E ele falou assim, Deus proverá o cordeiro. Tudo está no controle de Deus, meu filho. Deus vai prover. Fica tranquilo. Então, nas nossas provas, nós temos que ter essa certeza. Tudo está no controle de Deus. E a palavra diz que quando Abraão estendeu a sua mão, tomou o cutelo, né, para imolar o seu filho, a palavra diz que o anjo do Senhor bradou. E a primeira vez que tinha bradado era para requerer o filho. Não sabemos o que Abraão pensou. Meu Deus, agora está me chamando, o que é para fazer? E o Senhor falava assim, o Senhor bradou desde os céus. E disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui, estou pronto. Ele estava pronto para qualquer coisa, ele estava pronto. Para o chamado, para a realização da obra. Quer seja uma coisa que fosse agradar a carne, os ouvidos, ou não. Ele estava pronto, eis-me aqui. O que é para eu fazer? Eu farei. E a palavra diz, não estenda a tua mão, não faça nada. Porque agora eu sei que você teme a Deus. E não negaste o teu filho, o teu único. Aquilo era profético, né? E a palavra diz que quando Abraão olhou seus olhos, quando Abraão levantou os seus olhos, que ele olhou detrás dele, a palavra diz que ele viu um carneiro. Interessante porque a palavra diz que Deus proverá um cordeiro. Mas de repente o que ele viu não foi o cordeiro, foi o carneiro. O cordeiro a gente sabe que é aquele animal que é até um aninho ali, né? O carneiro é a fase adulta. Então isso era profético. A atitude de Deus em enviar o seu único filho foi uma atitude madura. Por isso que aparece o carneiro, foi uma atitude madura. Um compromisso de Deus para salvar o homem. A morte de Jesus foi vicária, né? Foi substitutiva. Era o nosso lugar. Mas ele enviou o seu filho para morrer por nós. Nos dá salvação, nos dá vitórias. E aí, Abraão, ele ouve ali a voz do Senhor. A palavra registra que naquele lugar, até os dias de hoje, aquele lugar se chama O Senhor Proverá. E Deus bradou a segunda vez
desde os céus. E olha, porque não negaste meu filho, porque fez esta ação, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar, eu vou te honrar. E no verso 18 de Gênesis 18, ele fala bem assim, no verso 18 de Gênesis 22, ele fala assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E era aqui que eu queria chegar. Porque esse texto, a minha experiência com esse texto é: vale a pena ser fiel. Aleluia. Ele falou assim: sabe por quê, Abraão? Você tá conquistando tudo isso. Sabe por que eu estou te honrando? Porque você obedeceu minha voz. Aleluia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena se entregar ao Senhor. O Senhor nunca desampara os seus. O Senhor honra o servo dele. A gente precisa entender, né, que a parte do servo na vitória é a obediência. Só. Obediência. Só. A fé é dom de Deus. O milagre vem de Deus. O projeto está na mente de Deus. A nossa única parte na vitória é obedecer. Você falou que Abraão não avisou para Sara, né? Eu costumo brincar que se ele tivesse contado para Sara, ela oferecia a Abraão em holocausto ao Senhor. Uma pessoa que vai ter um filho idosa, sendo ela estéril, vem o meu marido dizer: vou levar o menino, vou oferecer. E ele ia concordar. Ela ia oferecer a ele. Você que vai ser. Mas essa questão que você colocou, né, de Abraão falar: eu e o menino tornaremos para vós. Você vê isso na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus diz assim: porque Abraão sabia que das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque. Então, muitas vezes nós olhamos situações nossas que você parece que está em cinzas. Você imagina você, né? Perdeu 2 crianças e na terceira a situação do coração. Parece que está virando cinzas o sonho da filha, né? Mas o Senhor das cinzas, ele pode ressuscitar e fazer ficar em pé. Não foi o filho de Abraão que precisou ser ressuscitado, porque Isaque não precisou morrer, mas aquele carneiro que morreu, que apontava para Jesus. E eu não sei se vocês sabem, existem 3 palavras para esse animal, em hebraico. Eu não sei as 3 palavras, eu preciso pesquisar isso. Uma palavra é o cordeiro, que vai até 1 ano, como vocês falaram. Outra palavra é o carneiro velho, idoso. E a outra palavra é o carneiro de 3 anos. Essa palavra que está quando Abraão olha e viu um carneiro, é o carneiro de 3 anos, que aponta para os 3 anos do ministério de Jesus. O plano perfeito do Senhor. Glória a Deus. Então, e como é maravilhoso, né? A gente falou que Abraão, ele creu nessa ressurreição. Foi imputado por justiça. Só que até então não tinha nenhum caso, estatística de ressurreição. Mas ele creu nisso. E essa é a nossa experiência de fé. Isso. É crer no invisível. Estava analisando o que o pastor estava falando aqui, e é exatamente isso. Mas só que o nosso tempo está em cima da hora. Mas exatamente o Jesus ali era o cordeiro o carneiro de 3 anos. O carneiro de 3 anos. 3 anos. Glória a Deus. Mas a gente vai trazer aqui numa próxima oportunidade sobre isso. O nosso irmão Leonardo, o Léo, lá dos Estados Unidos, está trabalhando, tem um fuso horário lá de 2 ou 3 horas. Ele disse assim: Kleber, como está sendo bom para mim ouvir tudo isso que o pastor está falando. Glória a Deus. Porque eu estou passando por muitas situações difíceis aqui na América. E essas experiências me fazem ter mais fé em Deus. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Um forte abraço ao pastor Harold e a todos vocês aí. Nosso muito obrigado. Kleber, o Léo, ele pode ter certeza, assim como todos nós, né? A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao encerrar esse programa, a fé de todos nós foi aumentada. Amém. Cada culto, cada reunião, cada momento na presença do Senhor, a nossa fé, ela cresce. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui também o irmão Adinaldo Teixeira da Silva, mora em Pancas, a região noroeste do Espírito Santo. Ele diz: Kleber, como é gratificante ouvir e ter experiências com o Senhor, nosso Deus. Estou aqui ouvindo o testemunho do pastor, algo maravilhoso. Realmente, né? Essa experiência o pastor João Carlos colocou aqui. É para que você possa, você que está passando por algum problema idêntico ao que o pastor passou, na área familiar, com o filho, na área profissional, caso você esteja buscando uma colocação no mercado de trabalho, não é? Um estudo, enfim, seja lá o que você esteja passando. A importância de você obedecer, de você ouvir a voz do Senhor, né? O pastor João acabou de falar.
A nós cabe apenas obedecer, não é? Obedecer. Tudo ele faz. E a nós, mas o Senhor podia fazer a gente obedecer. Sim, ele poderia te obrigar. Mas não é por obrigação, é por amor, por gratidão, pastor. Não é? É pelo que ele é. Sim, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E assim como ele tem as suas escolhas, nós somos o único ser da natureza que tem escolhas. Livre-arbítrio, né? Direito de Isso é que escolha. faz Deus dizer para Abraão assim: você foi fiel a mim. Não foi Deus que fez Abraão. Você foi obrigado a fazer. Foi obrigado a fazer. Não, Abraão não é um marionete nas mãos do Senhor, né? Abraão é um homem que ama o Senhor acima de tudo, acima até mesmo de seu filho e de sua mulher. Ama o Senhor acima de tudo, e isso faz com que ele seja usado por Deus para ser uma bênção para todas as famílias da terra, inclusive para quem está nos ouvindo nessa hora. Exatamente. Queridos, 9 horas em ponto. Chegamos ao final de mais um Chamados para Servir aqui nessa manhã, recebendo com muito carinho, com muita gratidão no coração o pastor Harold Monteiro, ele que é o marido da irmã Thalissa e é o pai da Nicole, que hoje tem 11 anos, né? 11 aninhos. Essa bênção do Senhor na vida do casal. Um presente de Deus para as nossas vidas, né? Para o nosso lar. Pastor, obrigado mais uma vez pela gentileza de estar conosco aqui. Amém. Eu fico muito grato, né, por essa oportunidade de estar aqui com os companheiros, com os irmãos, compartilhando essa experiência, que são experiências que nós temos com um Deus vivo, né? Nós falamos Deus vivo e a gente tem que ter a certeza que isso não é um clichê, não é um jargão. É porque se ele é vivo, ele fala, ele ouve, ele responde. Então nós servimos ao Deus vivo. As experiências quando nós vemos lá Daniel, os amigos de Daniel, ninguém chamava só crente Daniel. Não, era servo do Deus Altíssimo, servo do Deus vivo. Nós servimos ao Deus vivo. Amém. Pastor João Carlos Braga, mais uma quarta-feira, onde recebemos aqui o pastor Harold, servo de Deus. Semana passada recebemos aqui a irmã Cidinha, contou uma experiência maravilhosa, pastor Sami, e hoje o pastor Harold contando também as suas experiências nessa jornada, né? E o nosso Deus, ele é um Deus bem presente, e o que aconteceu com o pastor Harold, com a irmã Cida, pode acontecer com você também, que está acompanhando. O Deus é o mesmo, ele não mudou, ele não muda. Glória a Deus. O agir dele é o mesmo. É o nosso maná, não é, Kleber? Nosso maná da quarta-feira, que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada quarta-feira, para nós podermos usar como fortalecimento da nossa alma. E eu recebi uma mensagem de um pastor, querido amigo meu essa semana, acho que foi anteontem, Josué Emerick, lembra dele? Josué Emerick, meu Deus do céu. Ele assistiu os chamados para servir da irmã Cidinha. Ele mandou assim: você é um felizardo de participar desse programa. Todo mundo pode participar, todo mundo ou assiste presencialmente ou assiste depois no YouTube, né? Mas eu assisto assim, em loco, Obrigado, pastor João. Eu que agradeço. E obrigado a você, nosso querido irmão, nossa querida irmã que acompanha a nossa programação. Só lembrando a você que daqui a pouquinho esse bate-papo, esse testemunhal aqui do pastor, juntamente conosco, já vai estar disponibilizado no YouTube. Você vai poder ver, assistir, enviar o link para quem você quiser, tá bom? E também vai estar disponibilizado na sexta-feira, depois da manhã, né? Conhecido como depois da manhã. Nós vamos repetir a reprise às 8 horas da manhã e no sábado pela TV Manaim, tá bom? Mas vai estar no YouTube daqui a pouquinho, você pode ver para quem você quiser. Olha o que aconteceu com a vida do pastor Harold aqui. E aí você manda para o seu amigo, seu colega de trabalho, o seu familiar, para que ele possa ver e entender que o mesmo Deus que operava no passado, na vida de Abraão, é o mesmo Deus que operou e opera na vida do pastor Harold, na minha, do pastor João, e pode operar na sua também. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.